Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, acabou agora há pouco o sorteio da Copa do Brasil para as semifinais, né, para decidir os mandos, né? Como vocês bem sabem, o Corinthians, após a classificação no sábado contra a equipe do América Mineiro, vai pegar o São Paulo. São Paulo que vem de grande resultado, né? Eliminou o Palmeiras, né? Nas oitavas de final, nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora vamos ter esse super majestoso, né? Pelas semifinais desse ano, né? Lembrando que os dois já se enfrentaram uma vez na Copa do Brasil em 2002. Corinthians eliminou o São Paulo, né? Venceu a ida no Morumbi por 2-0, depois perdeu no Morumbi por 2-1, se classificou e foi campeão da Copa do Brasil aquele ano, né? E vamos ter esse super confronto, né? 21 anos depois na mesma competição, né? Ficou definido que a ida vai ser Itaquera, semana que vem, na Neoquímica Arena. E a volta, dia 26 de julho, né? E a volta vai ser 3 semanas depois, né? No dia 16 de agosto, no Morumbi, né? Os dois jogos numa quarta-feira à noite, né? Pra ver quem vai pra grande final da Copa do Brasil, né? Pra quem viu a live aí que a gente fez aí no domingo, né? Sobre Corinthians e América Mineiro, a gente conversando eu e o Léo lá, a gente falou, né? Que seria ruim pro Corinthians se o confronto fosse agora, logo nessas próximas semanas, né? Na primeira ou segunda semana já. Tipo, nessa semana agora, pior ainda, né? Que vai entrar agora. Porque o São Paulo vem em melhor fase, né? Isso é indiscutível. O Dorival Júnior conseguiu ajeitar o time do São Paulo, vem com grandes resultados, né? Até então ele estava tendo resultados normais, né? O São Paulo estava muito mal, aí ele recuperou para deixar, pelo menos no nível do São Paulo ali do time, né? Mas aí agora veio com resultados bons, né? Como venceu o Fluminense, né? Depois conseguiu vencer as duas partidas do Palmeiras, são resultados, né? É uma classificação que dá moral pro trabalho do Dorival Júnior de recuperação desse time do São Paulo e pro próprio São Paulo também, né, cara? Enfim, então eu acho que o São Paulo tá no estágio mais avançado em questão de moral, em questão de fase mesmo, né? E esse confronto agora ficou um pouco ruim pro Corinthians logo cedo, né? Porque a priori, né, os confrontos seriam os dois em agosto, né? Teria um mês até lá e tal, até lá o Corinthians poderia melhorar, né? Assim como também poderia piorar, né? Mas a gente trabalhando com o que a gente tinha hoje de informação, né? Com o momento das equipes, sem sombra de dúvida, o São Paulo era favorito no meu modo de ver, num jogo tão aproximado, né? Agora o que mudou? O que mudou é que vai ser um jogo, depois 3 semanas tem um outro, né? É um pouco ruim, né? Porque dependendo do resultado vai ter 3 semanas amargurando, pensando sobre isso, né? Se tiver alguma polêmica também vai ficar nessas 3 semanas, é melhor que não tenha um jogo encavalado um no outro, né? Enfim, vai ser uma grande decisão, um grande confronto, né? E aí eu ia falar mais uma coisa, né? Quando se deu essa informação antes do sorteio, eu fiquei torcendo para a decisão ser na Neoquímica Arena, né? Por quê? Porque como o São Paulo vem em melhor fase, ele jogar o jogo nos seus mandos, né? Talvez fosse mais interessante pro Corinthians, né? Porque como a gente não sabe como é que vai estar os times daqui um mês, né? A gente poderia ter uma recuperação jogando em Itaquera, né? Onde o Corinthians é sempre forte, né? E aí poderia decidir com esse atributo, né? Agora o que acontece? São Paulo tá no melhor momento em relação ao Corinthians, no desafio mais difícil, né, para eles, né? Que é jogar na Neoquímica Arena, né? Então acabou sendo positivo a ordem dos mandos nesse campeonato da Copa do Brasil, né? Nesse sorteio da Copa do Brasil, né? Mas também tem um ponto positivo pro Corinthians, né? É claro que seria melhor o Corinthians decidir no Itaquera, né? E seria melhor ainda daqui a um mês o jogo, né? Só que parando pra pensar também, eu não sei como é que vai estar. Da mesma forma que eu posso projetar que o Corinthians possa estar melhor daqui a um mês, com o entrosamento do Rojas, do Renato Augusto, eu tenho a certeza que eu acho que pra semana que vem, o Renato Augusto e o próprio Matias Rojas, né, que tem um histórico de lesão, eles estão saudáveis, né, pra pegar a equipe do São Paulo, né? Então, às vezes é bom também saber com o que você tem em mãos, né? Não projetar com algo que possa melhorar, né? Mas agora, tendo uma visão positivista, né? É interessante esse jogo também em Itaquera já logo agora, porque o Corinthians está com todos os jogadores 100% aí, né? Fora do departamento médico, né, cara? Então, mais um grande confronto aí do Corinthians, né? Vai pegar agora o São Paulo. O Corinthians se classificou 3 vezes aí nos pênaltis, né, contra adversários distintos, né? Agora vai ter uma decisão
fora de casa, né? Vai decidir no Morumbi. O retrospecto do Corinthians, como vocês bem sabem, é excelente, né? Historicamente, o Corinthians se dá muito bem para cima do São Paulo, sempre se deu bem, né? Em confrontos mata-mata tá 17-6, né? É um domínio absoluto, né? Fora que tem inúmeros títulos em cima do São Paulo, né? Classificações importantíssimas, né? Como vencer um brasileirão em cima do São Paulo, vencer uma Recopa Sul-Americana em cima do São Paulo, eliminou o São Paulo já em Copa do Brasil, já venceu o torneio aqui o São Paulo em cima Rio-São Paulo em cima do São Paulo, né? Então o Corinthians tem uma coleção de ótimo retrospecto contra o São Paulo, né? Em contrapartida, após 20 anos, né, o São Paulo não tinha vencido o Corinthians, não tinha eliminado o Corinthians nesse século, né? Para ter uma ideia, foi a primeira vez que eu vi o Corinthians caindo pro São Paulo, foi o ano passado no Paulistão. Eles vêm com o histórico recente mais positivo, né? Até porque eliminou da última vez a equipe do Corinthians, né? Se tratando das partidas, tanto o São Paulo quanto o Corinthians, né? Tinha resultados péssimos e pífios, né? Um na casa do outro, né? Então, assim, o Corinthians ultimamente não estava se dando muito bem no Morumbi e o São Paulo nunca se deu bem na Neoquímica Arena, né? Mas nos últimos jogos, cara, o São Paulo não perdeu pro Corinthians na Neoquímica Arena, são vários empates, né? Se eu não me engano, a última vitória do Corinthians foi com o gol do Otero, naquela campanha que os caras eram líderes do Campeonato Brasileiro com o Diniz ainda. O Corinthians estava com o Mancini, estava em crise, pandemia, né? E ainda venceu o São Paulo. De lá pra cá foram diversos empates, né? E alguns deles o São Paulo jogou melhor, né? Como nesse último jogo, onde o Corinthians estava mergulhado na crise ali e se segurou o jogo todo para não perder pro São Paulo. O São Paulo parou na barreira criativa que eles têm, né? Não é um time com muito poder de criatividade, né? Pra você ter uma ideia, o cara que arma pra eles é o Luciano, que é um segundo atacante, né? É como se o Guedes tivesse que armar pra gente, né? E parou naquele momento. É claro também que o Dorival tinha chegado há pouco tempo também, eles devem ter melhorado nesse aspecto. E no Morumbi, né? E uma partida antes dessa foi aquela partida do ano passado no Brasileirão, onde o São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, né? Perdeu alguns gols com o Caleri, se eu não me engano, saiu só 1-0 no segundo tempo, o Corinthians conseguiu empatar com o Adson, né? Então o São Paulo vem de 2 bons jogos na Neoquímica Arena. Em contrapartida, o Corinthians veio de alguns bons jogos no Morumbi, né? Teve aquele jogo da chuva, onde eu achei que o Corinthians jogou melhor que o São Paulo, mas perdeu de 1-0, isso com o Vitor Pereira já, né? Depois, na semifinal, achei que o Corinthians jogou mal contra o São Paulo, que o São Paulo venceu por 2-1. Até o gol do Jô, o São Paulo teve controle total, né? Só tomou o gol porque o goleiro lá do São Paulo deu uma vacilada. E eu achei que o Corinthians fez um ótimo jogo no Brasileirão, ano passado, né? Que teve aquele pênalti em cima do Éder lá, que pra mim não foi pênalti, né? Foi a falta fora da área do Gil, ele se jogou dentro da área. Enfim, e aí no Paulistão desse ano a gente conseguiu quebrar o tabu aí que fazia acho que 4 anos, né? 5 anos que o Corinthians não vencia lá no Morumbi, venceu com 2 gols do Adson, né? Ainda com o Fernando Lázaro, né? E fez um ótimo jogo no Morumbi, né? Então, é um confronto que ao mesmo tempo tem essa questão de ter os times mandantes, né, com uma maior soberania nos seus estádios, mas que atualmente isso não tem se refletido tanto nesse jogo em si, né, no majestoso. Enfim, tem esse atributo, né, do São Paulo estar em melhor fase, né? Mas o Corinthians, que eu acho que tem um elenco melhor, não muito melhor, mas eu acho que tem peças melhores do que o São Paulo, né? Eu lembro que no começo do ano eu fiz um vídeo, acabou envelhecendo mal, mas eu ainda acho que o Corinthians tem um 11 inicial melhor do que o São Paulo. Eu acho que o São Paulo não tem peças como o Roger Guedes, como o Rojas mesmo, como o próprio Renato Augusto, um goleiro gigantesco que é o Cássio, na lateral direito como o Fagner. Você pode falar que alguns jogadores talvez não estejam em boa fase, né? O próprio Yuri Alberto, que é um bom atacante, mas não vive um bom momento, mas é um time bom do Corinthians, tá ligado? O Fausto Vera, que não vive um bom momento, mas são jogadores que individualmente acho que podem entregar mais do que a equipe do São Paulo, que vem com uma coletividade, a base coletiva, né, melhor que o Corinthians na atualidade, né, e vem com confiança, né. São Paulo venceu ontem aí o Santos por 4-1, eles vêm embalados em bons e grandes clássicos, né, fiel? Mas é isso, rapaziada, eu acho que o importante do Corinthians é chegar no Morumbi vivo, tem que levar 1-0, 2-1, qualquer tipo de vantagem pra lá seria excelente. Não vejo com maus olhos o empate em Itaquera, o jogo segue em aberto para talvez o empate no Morumbi. É claro que pro São Paulo eu acho que levar um empate de Itaquera vai ser uma grande vitória. Eu acho que o Corinthians só não pode sair de Itaquera derrotado, porque eu acho que aí dificulta mesmo a situação, né? Mas devido aos bons jogos dos dois fora de casa, né? Talvez o empate não seja um grande impeditivo, mas vamos tentar vencer, né? Vamos tentar aproveitar que as peças do Corinthians estão saudáveis, a gente não sabe como é que o Corinthians vai estar daqui a um mês, e tentar arrancar essa vitória de qualquer forma contra a equipe do São Paulo em Itaquera.
Só para não falar que eu não disse nada sobre outro jogo, a decisão vai ser no Maracanã, entre Grêmio e Flamengo. O primeiro jogo era no Grêmio, o jogo de volta no Maracanã, para decidir a outra semifinal, né? É isso, rapaziada. Torcer pro Coringão aí pra dar tudo certo. Deixa o like no vídeo, inscreve no canal. E vai, Corinthians!